Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e todos os dias estou aqui nas minhas redes sociais trazendo informações para você que é idoso, você que é cuidador e você que é profissional de saúde, ou que não é profissional de saúde, mas atue com pessoas idosas, né? Nós temos aqui pedagogos, nós temos profissionais de diversas áreas que não são áreas da saúde, mas que se interessam pelo trabalho junto a pessoas idosas. Então eu tenho aqui o meu Instagram, meu canal do YouTube, meu Facebook, lembrando que lá no meu canal do YouTube eu coloco todos os vídeos, todas as lives que eu faço, eu compartilho lá no meu canal do YouTube também. Então se você começou a me seguir agora, lembre-se que lá no YouTube eu tenho mais de 200 vídeos onde eu falo, onde eu ensino como cuidar de pessoas idosas, tá? Então se você é idoso, é profissional, é interessado nesse assunto, se inscreva lá no meu canal do YouTube, faça lá a sua playlist e assista os vídeos, porque realmente são muitos vídeos voltados para a discussão do cuidado da pessoa idosa, tá bom? Eu quero dar uma boa tarde, uma boa noite, né? A Maria Teodora, Fisiolongevidade, ao Aércio, que estará conosco hoje. Quero lembrar para vocês que o tema de hoje será, não falei do tema, né, gente? O tema de hoje será Centro-Dia para Idosos. Nós vamos conversar com o Aércio, que é um advogado voluntário de uma instituição espetacular, que tem um centro-dia e faz um trabalho muito lindo com pessoas idosas, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho a diferença de centro-dia para centro de convivência, e a gente vai perceber que entre cuidar do idoso integralmente dentro da família, né? E cuidar do idoso em uma instituição de longa permanência, que a gente chamava de asilos, a gente tem um meio termo que é o centro-dia, que é onde se faz um trabalho para idosos que têm algum tipo de dependência, ou seja, que precisam de algum tipo de assistência e que passam um dia nesse centro-dia e à noite retornam para sua casa. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso na live de hoje, então eu peço você que já compartilhe, clique aí na setinha e já compartilhe com outras pessoas, tá? Quero lembrar para vocês que após essa live, às 21 horas, nós teremos uma live lá no Facebook, onde nós vamos conversar sobre como lidar com essa questão do luto em tempos de Covid. Familiares que estão perdendo pessoas idosas com o Covid, que não estão podendo sepultar, não estão podendo velar, de que forma que você pode lidar com esse processo de luto. A gente vai conversar lá no Facebook às 21 horas, tá bom? Eu já vou iniciar a live de hoje, então vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Aércio, para a gente conversar sobre o Centro-Dia, especificamente sobre esse trabalho lindo do Centro-Dia Dr. Ricardo, tá bom? Aércio, eu vou te chamar aqui. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Olá, professora. Olá, Écio. Uma boa noite para você. Boa noite. Estou muito feliz por ter recebido o seu convite. Eu agradeço demais a existência das redes sociais, né? Porque se de uns anos para cá nós passamos a conseguir nos fazer conhecer, de repente aparece. Eu nem sabia que existia um trabalho como o seu, maravilhoso, e aí na cidade maravilhosa, né? E quando eu vi o seu convite pelo inbox, eu não acreditei. Você lembra? Até perguntei se é algum engano. Nós estamos em São Paulo, né? E muito feliz de falar desse trabalho que é apaixonante e que veio, ocupar um lugar no coração de nossa casa que estava vago, porque nós tivemos que abrir mão temporariamente do trabalho com as crianças, né? Agora estamos lutando para voltar a trabalhar com crianças. E bem, estou à sua disposição. Ah, que coisa linda. Nossa, essas redes sociais nos proporcionam esses encontros, né? Eu conheci a sua instituição pelas redes sociais, né? E eu estava acompanhando, olhando as publicações de vocês e me interessei por pesquisar, né? Embora não fisicamente, porque estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu senti que era uma instituição que tinha um trabalho espetacular, né? E fiquei acompanhando ali por um tempo. Eu falei, bom, vou mandar um convite aqui, vou convidar. Quem sabe eles aceitam estar compartilhando a experiência dessa instituição com a gente. Porque a minha ideia é ser assim, que as pessoas entendam que existem trabalhos lindos, existem trabalhos magníficos, né? Direcionados para a pessoa idosa. Porque a gente olha esse mundo, né? A gente
principalmente nesse tempo de Covid agora, né? Às vezes eu vejo os idosos assim, desesperados, como se não tivessem esperança, como se não tivessem instituições fazendo trabalhos interessantes, né? Trabalhos que trazem qualidade de vida para a pessoa idosa. Então, eu venho pesquisando e conheci a sua instituição aí, pesquisando nas redes sociais, vi que é um trabalho maravilhoso e quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Nós agradecemos muito esse espaço, porque assim, eu aprendi, nós começamos a pesquisar o trabalho com idosos a partir de 2010. Sempre foi um sonho da nossa casa ter uma ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, o nome técnico dos asilos, né? E nós pesquisamos, nós vimos que é um trabalho espetacular, mas muito difícil. Tanto que a maioria das ILPIs que eu conheci em São Paulo, as particulares, horrorosas, 90% muito ruins, e as de ONGs, a ONG tem que ter um dinheiro próprio, porque a contrapartida é muito grande. Apesar da possibilidade da gente conseguir um convênio público, há uma parcela de dinheiro que a própria ONG tem que investir, né? E aí, em 2016, surgiu a oportunidade da audiência pública para o CDI, o Centro de Dia para Idosos, que eu vou te explicar agora em que é que consiste em São Paulo. Imagino que deve ser em todo o Brasil, né? O modo como a assistência social trabalha no país inteiro é bem similar em cada estado, né? Então, surgiu uma audiência pública, nós disputamos, e aquela época, não sei se ainda hoje nós vencemos a audiência pública em 2016. Não tinha concorrência. Ninguém queria lidar com o idoso, tá? Porque o idoso é o fim da vida, as pessoas não se interessam, as pessoas se afastam. Você é mestre, doutora nisso, você deve entender o que é o Brasil, né? Mas, quando nós fomos disputar, apareceram mais dois concorrentes, ONGs enormes. Eu falei, olha que azar, né? Estamos perdidos. Aí eu agradeço a gerontologia, foi um gerontólogo maravilhoso, o Henrique Salmazo, espero que ele esteja nos assistindo, eu agradeço ele o tempo todo. Por quê? Eu falei, como é que nós vamos fazer esse projeto para disputar esse edital, né? E nos indicaram o Henrique, ele era de um outro CDI, olha, um coração gigantesco. Ele me deu todas as orientações possíveis para fazer o projeto. Eu cheguei lá, foi a ONG X, não vou nem nominar as outras ONGs, né? Foram com uma equipe de técnicos, psiquiatras, psicólogos, gerentes, a outra ligada à igreja também. E eu fui sozinho, né? E eu sou advogado, sou gerontólogo, uma profissão que eu nem sabia que existia. Agora eu sei, valorizo. Um dia eu espero fazer uma pós em gerontologia, né? Para entender a fundo o que eu aprendi na prática, né? Eu saí chorando da audiência pública, porque eu falei, não tem como, não vai dar, né? E as técnicas da secretaria, que gostam muito da gente, a nossa ONG tem 57 anos, elas nos conhecem pelo trabalho com as crianças. E elas falaram, Écio, fica calmo, né? Vamos esperar o resultado, né? E foi um presente de Natal. Dia 23 de dezembro saiu no Diário Oficial que nós fomos escolhidos. Nossa, esse foi o primeiro gerontólogo que eu conheci, né? E se não fosse ele, a gente não ia conseguir. E a segunda gerontóloga, espero que você também conheça, que é a Estela Ribeiro, nós fomos o primeiro CDI de São Paulo a ter uma gerente gerontóloga. Porque eu falei, veja bem, se nós vamos lidar com idosos, nós temos que ter alguém que entenda de idosos. E o convênio em São Paulo não exige que o gerente seja gerontólogo. O gerente tem que ter uma formação profissional. Psiquiatra, psicólogo, assistente social. Assim, foi ela que nos ensinou a lidar com idosos. Ela, inclusive, ensinou toda a Secretaria de São Paulo, porque ninguém sabia lidar com idosos. Era novidade para todo mundo, né? E aí ela, como você, deve ter acontecido com você, como com o Henrique, bateu asas, foi seguir a vida, porque vocês têm que se especializar sempre vocês têm que bater asas mesmo para ensinar, né, para levar pelo Brasil inteiro. O Henrique está em Brasília, né? A Estela está no interior de São Paulo, né?
Mas eles deixaram a gente um legado. A nossa equipe, eu aprendi que para lidar com idoso, se você não gosta, você não aguenta uma semana. Quem fica, fica por paixão, eu costumo dizer. É um trabalho profissional, eu sou voluntário, nós todos somos voluntários, mas como é um convênio público, a equipe técnica, os funcionários são todos contratados pela CLT. Mas o que eu digo para eles, vocês têm que trabalhar profissionalmente, né? É um trabalho profissional. O amor que vocês colocam é um plus, né? É algo que você dá por vontade. Você não pode exigir de um funcionário, mas todos dão o máximo, uma coisa assim emocionante. Eu me emociono sempre, até porque eu sou voluntário, eu não posso estar lá diariamente. Eu tento estar uma vez por semana, né? Mas assim, eles são braços e olhos e cabeça maravilhosos nossos. Então, nós estamos muito felizes com esse serviço que veio ocupar o espaço, o buraco que ficou do trabalho com as crianças, que nós tivemos que abrir mão. Nós, durante 55 anos, nós lidamos com crianças em abrigos. E por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, os abrigos hoje, eles são depósitos de crianças, lamentavelmente. Porque todos que eu conheço, infelizmente, são. Desde aquele bebê que acabou de ser abandonado na maternidade, até aquele adolescente de 17 anos, 11 meses e 15 dias, eles mandam para um abrigo. Então, emocionalmente, nós estamos estraçalhados, a gente não conseguia mais fazer um trabalho de qualidade. Aí, em 2016, nós começamos o CDI, que foi apaixonante, a gente sabia que ia aplacar, né, a nossa vontade de ajuda ao próximo, mas correspondeu assim muito mais do que a gente esperava. E em 2018, quando o poder público nos encaminhou um adolescente de 17 anos, 11 meses e 15 dias, ele ia fazer 18 anos em 15 dias. E ele surtou, quase mata uma funcionária. Nós abrimos mão, foi uma decisão muito difícil, mas nós rescindimos o convênio. E agora que conseguimos nos reerguer, porque foi uma rescisão trabalhista de 20 funcionários, altíssima, agora nós estamos nos preparando para o convênio do CCA, Centro para Criança e Adolescente. É o contraturno para crianças de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e risco social. Elas não moram com a gente, mas é como o CDI. Elas passam meio-dia com a gente. E hoje, verdade. Eu estou me alongando, porque eu gosto muito de falar Não, eu estou adorando. eu achei super interessante esse giro que vocês fizeram aí de 180 graus, né? Sair de um trabalho com crianças, e agora está trabalhando com pessoas idosas, né? E realmente o diferencial e não digo a dificuldade, né? Mas assim, o quanto de demandas que surgem quando a gente decide trabalhar com o idoso, né? De profissionais qualificados, como você falou, a gente tem a questão da tipificação, né, dos serviços socioassistenciais, então tem que ter profissionais ali direcionando para seguir todas aquelas normas públicas, né? E tem que seguir para ter essas instituições. E vocês estão, assim, de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu queria só voltar um pouquinho a essa, porque a gente não te apresentei direito, pedi para você se apresentar e falar um pouquinho essa questão que o Centro Dia, Dr. Ricardo, ele faz parte de um complexo maior, não é isso? Meu nome é Aércio Sugimoto, eu sou advogado, eu sou editor jurídico do Grupo GEM, Grupo Editorial Nacional, cuja sede é no Rio de Janeiro, e temos uma seção em São Paulo, né? E nas horas não tão vagas, há 35 anos, eu sou voluntário do CACS, o Complexo Assistencial Karmar-Schutel. Nós temos hoje, a nossa sede própria, nós temos quase 5 mil metros quadrados de área construída. É muito grande. E nós temos espaço para pelo menos 3 serviços. O nosso sonho, além do CDI, é conseguir o CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente, e nós temos espaço também para uma creche para pelo menos 200 crianças. Então, é muito grande. E, assim, uma vantagem que nós temos é que nós somos uma ONG que tem um imóvel próprio. As ONGs hoje, né, quem tenta fazer o bem, o grande problema é conseguir espaço, conseguir dinheiro para pagar o aluguel para conseguir começar a trabalhar.
E nós, esse trabalho de formiguinha, os fundadores ainda são vivos, é o senhor Alberto Donizeral da Glaser, há 57 anos, inspirado por Kai Barschuttel. Quem é espírita conhece esse nome, o bandeirante do espiritismo, né? Uhum. Eles começaram o trabalho para crianças carentes, né? E hoje, o nosso sonho é assim, ninguém esperava essa pandemia, né? Arrasar o mundo, mas nós esperamos adentrar 2021, pelo menos com o CCA implantado. Bom, é uma organização filantrópica, sem fins lucrativos. O que é que nos sustenta? Se não fosse convênio público, e para aquelas pessoas que criticam o poder público, as ONGs, os convênios, nós somos um país de pessoas honestas, por incrível que pareça. Mais pessoas honestas do que pessoas desonestas, que parece. Então, a maioria das ONGs são honestas. O serviço social dos estados são muito bons, são muito bem montados. E só que assim, há que se conhecer as ONGs que você vai ajudar, se você quer ajudar, e ajudar alguém. Então, nós sobrevivemos com o convênio público que nos reembolsa 70% das despesas. O CDI representa para a gente uma despesa mensal de 100 a 110 mil reais. O convênio público nos paga 80 mil reais, reembolsa. 80 mil reais e paga 22 funcionários, nós temos a nossa gerente, psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro, 10 cuidadores, cozinheira, 4 operacionais. Isso tudo para quê? Para nós cuidarmos de 30 idosos que têm algum tipo de necessidade, deveriam ter um cuidador em tempo integral em casa, não tem, ou pela miserabilidade, falta de condições da família, ou por não ter ninguém. Então, pela triagem feita pela Secretaria de Assistência Social, ninguém pode chegar na porta e dizer, olha, você pode internar meu pai, meu avô? Não, não é assim. Pela triagem da Secretaria, são encaminhados para a gente os idosos que precisam mesmo, mais necessitados. O que acontece? Nós vamos buscá-los de segunda a sexta-feira, na casa deles. O serviço funciona das 7 da manhã... Vocês buscam ainda. Vocês buscam, levam... Porque assim, como você falou na sua introdução, em São Paulo nós temos 3 níveis de serviço para idosos. O da assistência social. O NCI, que é o Núcleo de Convivência para Idosos, é como se fosse, falando assim, simbolicamente, uma creche para idosos. Os idosos que têm autonomia, eles vão sozinhos, né? Algum familiar leva, então eles vão para ter algum curso, uma atividade, dança, canto, artesanato. Isso é o NCI. No meio, CDI, Centro Dia para Idosos, os idosos que não têm autonomia, não conseguem vir sozinhos e precisariam ter alguém do lado deles para ajudar numa alimentação, ajudar num banho, olhar por eles. E o nível mais difícil é o ILPI, né? O Instituto de Longa Permanência para Idosos, que é aquele que já não tem autonomia nenhuma, ele já é até afastado da família. Eu aprendi com vocês, os gerontólogos, que o CDI, nós estamos adiando a ida daquele idoso para o ILPI, né? E nós estamos dando oportunidades para que ele volte à família. Por quê? Quando é que esses 30 idosos, nós temos hoje uma fila de espera, deve estar em torno de 10 idosos. Como é que abre vaga? Abre vaga quando aquele idoso ele recebeu alta. O que é alta? A gente vê que ele não precisa mais da gente, né? Por quê? A gente vai buscá-los. Eles chegam, tomam um banho, um café da manhã. De manhã tem uma atividade que pode ser jardinagem, pode ser bordado, pode ser tai chi chuan, almoço. À tarde tem um lanchinho, uma outra atividade à tarde, que pode ser dança para a terceira idade, até capoeira nós temos. Então, muitas atividades e isso tudo por conta da nossa equipe técnica, que é maravilhosa. Aí lá pelas 5 da tarde, nós damos ainda mais um lanche mais reforçado, que geralmente é o jantar deles, e começamos a levá-los para casa. Às 7, as vans vão buscá-los, eles chegam todos lá pelas 9 horas, às 5 começamos a levá-los para casa. Né? E qual que é o problema hoje? Nós não temos veículo próprio. Só de aluguel das vans, nós pagamos 12 mil reais. Então, desse convênio de 80 mil reais,
12 mil já vão para as vans. Então, essa é uma campanha que nós precisamos. Agora, é meio difícil você pensar desse tipo de campanha. Agora, a prioridade é a fome, né? A prioridade é a fome. Eles estão passando fome. Mas, assim, nosso sonho é que caísse uma van usada na nossa porta, né? Que alguém gosta da gente, porque aí economizaríamos 12 mil reais por mês. Verdade. E é um serviço que, na verdade, por mais que nesse momento seja difícil, né? A gente tem que estar levando isso à frente, pedindo a contribuição das pessoas, porque o que mais vai acontecer agora, após passar esse período de pandemia, é as famílias com necessidade de um local como centro de convivência de vocês, né? Que vai poder acolher esse idoso, o idoso vai poder fazer algum tipo de atividade, inclusive até na questão da própria fome mesmo, né? Que a gente sabe que o foco, óbvio, né? Do centro não é só a questão da alimentação, é um conjunto de atividades que são feitas, né? Mas até nesse ponto, porque famílias, enfim, que vão perder empregos agora, que vão ter muito mais dificuldade do que já tinham para continuar cuidando dos seus idosos, né? Então, a gente realmente tem que estar pedindo a contribuição das pessoas, por mais que nesse momento talvez o centro-dia não esteja funcionando da forma como é desenhado, mas daqui a pouco vai funcionar e vai funcionar com uma lista de espera cada vez maior, né? Mas é que a gente tem certeza. Você vê o esforço de nossa equipe, né, de nossos funcionários. Por um lado, eu sempre gosto de dizer que o centro-dia ele não atende só 30 idosos. Por quê? Sabe qual é a grande beleza? Dou um exemplo. Nós temos idosos de todo tipo de história possível. Nós temos aquele idoso que a primeira vez que nós fomos buscá-lo, ele é um idoso que não tinha uma perna, né? Chegamos na casa dele, a casa completamente alargada, abandonada. Ele não comia há dias, não tomava banho há dia. Né? Passado um mês, e ele chegou nem fralda, ele sabia usar. Ensinamos a usar fralda. Passado um mês, ele não usava mais fralda e nós conseguimos atender a família, porque é um serviço que nós precisamos. Você deve saber isso bem. Cuidar da família, porque você não adianta nada esse idoso ficar durante o dia de segunda a sexta e voltar para uma família estraçalhada, né? Desestruturada. Então, a beleza que tem é que, passado um tempo, a família descobre que tinha um idoso em casa. Porque até aquele momento, o idoso ficava num quarto trancado, sem comer o dia inteiro, sem ninguém conversar com ele. Mas passa um tempo, o idoso começa a voltar para casa sempre com uma novidade, uma caixinha que ele fez na aula de artesanato, uma música que ele aprendeu, um bordado que ele fez. Então, a família começa a descobrir que o idoso tem valor e que tinha dentro da sua casa um parente de valor. E agora, por exemplo, tecnicamente, o CDI não deveria funcionar, porque você não tem que trazer 30 idosos para o mesmo ambiente. Mas isso é esforço da nossa equipe. São 22 funcionários. Eles se dividiram em plantões, então cada dia vem uma equipe e vai, não dá para ir os 30, todo dia na casa dos 30 idosos, mas vão com máscara, você deve ver pelas nossas redes sociais, com luvas, com avental, leva uma atividade para eles fazerem, que eles sentem falta, um desenho, uma pintura, né? Leva, dos 30, são 10 que a gente sabe que se a gente não levar um alimento pronto, eles não vão comer. Não vão fazer comida. Vão passar fome, porque não tem quem faça por eles. Pelo menos 10 nós procuramos levar um alimento. E os outros 20 nós levamos uma cesta básica. Então, é um carinho que eles sentem falta e agradecem. Mas mesmo assim, tem aqueles que nós já notamos que começaram a emagrecer, voltaram à depressão, né? Mas, apesar do afastamento, nós sabemos que se nós largarmos completamente, nós vamos perder todo aquele trabalho que nós fizemos esse tempo todo, né? Nossa, que trabalho espetacular é. E o que a gente vem discutindo aqui, até no Instagram, a gente conversou com fisioterapeuta, né? Os educadores físicos, psicólogos também, justamente esse ponto que você bateu agora. O que está acontecendo nesse período de isolamento? Muitas vezes os serviços param e o idoso ele retorna, fica na sua residência sem ter nenhum tipo de apoio, seja apoio público, né? Seja apoio das instituições privadas, né, às quais ele estava vinculado. E aí o que a gente vem batendo na tecla é que todos os dias, a gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar formas de continuar mantendo esse vínculo com o idoso. Porque se ele continua, se ele fica isolado, e a gente sabe que esse período de pandemia já está sendo um período longo, né? Se ele fica isolado,
muitas vezes no caso da sua instituição, de algumas instituições que a gente conhece, justamente o trabalho é voltado para idosos que estão em uma situação de vulnerabilidade social, né? E aí tem a questão da dificuldade financeira, tem a questão dos familiares que têm que trabalhar e esse idoso vai ficar em casa sozinho. Então, a gente tem que continuar fortalecendo esse vínculo e criando estratégias, né? Como vocês estão criando aí para manter esse tipo de trabalho e não perder o vínculo com o idoso. Senão vem a depressão e todos os problemas que a gente já conhece aí, que acometem a pessoa idosa, né? Então, eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, eu vejo que realmente, de fato, vocês estão de parabéns nesse sentido por manter esse trabalho, manter o vínculo, né? Porque vem aquilo que você falou anteriormente também, né, que é a questão do compromisso que a gente tem, né? Quando você começa a trabalhar com o idoso e você coloca o seu afeto no seu trabalho, você desenvolve também a questão do seu compromisso também por amor, carinho, e que muitas vezes vai além da questão técnica, né? Eu acho que é essencial para quem trabalha com idoso. Verdade. Né? Aécio, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Você citou, né, a questão do trabalho que é feito, dos profissionais, mas eu vi que vocês fazem também alguns eventos, né? Vi que tem alguns trabalhos que vocês fazem em relação também à questão cognitiva. Eu acho que faz algum tipo de trabalho de reabilitação também, de verdade? Olha, nós temos 2 idosos que, cada um a seu tempo, perderam a visão de uns anos para cá. Então, esse é um trabalho muito bonito que eu acompanhei, porque ao mesmo tempo que as técnicas atendem o lado psicológico, emocional, elas têm um deles que elas até começaram a ensinar o braille, né? A conseguir ler, a conseguir lidar com a cegueira, né? E você deve ter acompanhado aqueles exercícios que eles fazem de tempos em tempos, de atividades com os músculos musculares, com as mãos, de desenho, né? E, assim, até eu esqueci de trazer para você, mas eles têm um quadro que eles renovam uma vez por mês. Você vê, assim, na porta, dos 20 dias da semana, né? De segunda a sexta, todo mês é renovado. Todas as atividades. Então, a alegria com que os idosos vêm... e outra coisa, no começo eu não entendia por quê o convênio proíbe que nós tenhamos cama no serviço. Mas por que não pode ter cama, né? Porque se o idoso chega no serviço e encontra uma cama, ele acha que foi enganado. O medo deles é que seja um asilo. Eles vão para não voltarem mais. Então, nós não podemos ter cama. Nós temos as poltronas grandes, sofás para eles descansarem, né? Só que passa um tempo, eles começam a ter alguns até que dizem, poxa, você podia ter cama para a gente já pegar aquele de uma vez. É muito legal a gente ver essa resposta do idoso em relação ao trabalho com a gente, né? E eles pegam amor por nós, até porque nós não conseguimos não pegar amor por eles, né? Eu vejo que os nossos cuidadores, eles se sentem responsáveis por cada um de seus idosos. Porque no dia a dia não tem como você não se emocionar e não criar um vínculo. Eu digo, com as crianças era um pouco parecido, mas com as crianças, a grande diferença é que com a criança como a esperança, né? A esperança que ela cresça, que ela amadureça, que ela mude, o olhar era diferente dos funcionários. Agora, com o idoso não, eu também aprendi com vocês. Você não deve julgar o idoso. Bom, a gente não deveria julgar ninguém, né? A gente não deveria julgar o próximo, mas o idoso em especial. E a beleza que está no CDI é que para a gente não importa o que o idoso fez no passado, porque para o familiar é mais difícil, né? Se ele maltratava a esposa, não cuidou dos filhos, se ele perdeu tudo que tinha na vida. Para nós é um idoso que está precisando de ajuda. Eu acho que essa é a beleza desse trabalho, o olhar que a gente consegue ter. Eu vi numa das suas lives você falando da escuta também, né? As pessoas perderam a capacidade de ouvir o outro. Imagina então ouvir o idoso que você nem conhece. Mas eu noto que é muito mais fácil você ouvir o idoso que você não conhece do que aquele que faz parte da sua intimidade, que já traz toda uma carga. Então o CDI também acaba sendo um aprendizado para a gente de convívio com o idoso, para a gente trazer para dentro de casa. Porque eu penso assim, se eu consigo lá no CDI olhar aquele idoso que eu não conheço com carinho, com amor, me preocupar com ele,
Eu sou obrigado a fazer isso com meu pai, com minha mãe, com meu avô que está em casa, que às vezes tem dificuldade, né? Porque a gente É traz verdade. mágoas do passado, né? A gente traz dores, né? Então é isso. É verdade. Eu digo que depois que eu comecei a trabalhar com pessoas idosas, a minha vida assim, ela mudou completamente. Eu fiz uma revisão assim total, justamente por conta disso que você falou, né? Quando você trabalha com idosos, você olha a vulnerabilidade do outro, você olha a história do outro, a história desse idoso, né, a relação dele com a família e tal. Você começa a refletir aquilo na sua vida, e você começa a olhar para sua história, né? Como é a minha relação com os meus pais, minha relação com os meus avós, e às vezes a gente escuta as histórias dos idosos também, os arrependimentos, né? E aí a gente começa a pensar, pô, será que eu estou no caminho certo da minha vida? Será que eu estou buscando me realizar? Eu estou deixando passar o tempo, daqui a pouco vou ter 70, 80 anos e vou estar aqui reclamando das coisas que eu não vivi. Então, a todo momento, nós que trabalhamos com pessoas idosas, estamos sempre fazendo essa revisão, né? Essa transformação aí na nossa vida, e sempre no sentido positivo, né? Eu queria reforçar aqui para a galera, então, gente, a gente está falando aqui, para quem chegou depois um pouquinho, né? A gente tem a diferença, então, do centro de convivência, né? O centro de convivência é para pessoas idosos autônomos, idosos que têm condições de ir para uma instituição, fazer uma atividade cultural, enfim, fazer exercícios cognitivos, conviver ali com outros idosos. O centro-dia já é uma outra proposta, como a Essi falou. Então, o trabalho que eles fazem lá no centro-dia do Dr. Ricardo, ele é voltado justamente para idosos que têm algum tipo de dependência, ou seja, que tem algum tipo de dificuldade no sentido físico, né, Essi? E que não pode frequentar ir para uma instituição, de repente, sozinho, ou ficar em casa sozinho, precisa do auxílio de alguém. A família muitas vezes não tem condições de oferecer esse auxílio de forma integral. Então, passa pela secretaria, né, pela Secretaria de Assistência, daí que faz essa seleção para ver quais são os idosos que vão entrar, de fato, no centro-dia do Dr. Ricardo, né? Exatamente, porque é aquela questão social, né? E a Uhum. questão da gravidade do que o idoso tem. Nós temos idosos com Alzheimer, em vários níveis. Nós temos idosos com necessidades especiais, cadeirantes, com deficiência visual. Nós temos idosos que passaram e passam por abuso familiar, né? Então, ou a comunidade denuncia, ou alguém denuncia. Então, a secretaria encaminha para a gente. Então, o nosso olhar diário é importante, porque nós conseguimos detectar se o idoso Uhum. está sofrendo algum tipo de abuso físico, psicológico, emocional. É interessante, nós temos um caso que a mãe e a filha estão, gente, a mãe tem 95 anos, a filha tem 80 anos, e outro caso também de irmãos que estão com a gente, e eles, como é que eu diria? Eles se abusam mutuamente, né? Se batem em casa, né? Então, com a gente isso acaba sendo atenuado. Nós conseguimos, até com a nossa fala, aí eu trabalho com a nossa psicóloga, nossa assistente social, agora nós temos um psicólogo, né? Lidando diariamente com isso. É, um universo muito rico, rico eu diria não de riqueza, valor, mas múltiplo, né? E assim, que eu costumo dizer também para as pessoas, nós chegaremos a idosos e lembremos, né, que sem querer nós somos preconceituosos com idosos. E um dia nós sofreremos preconceito também. Os idosos fazem parte das minorias desse país, das tantas minorias desse país, que não são respeitadas, que não são cuidadas, né, que não têm um olhar especial. Então, nós somos uma cultura que não ensina os filhos a olhar para o idoso, a olhar para o especial, a olhar para o pobre, para o miserável, com um olhar para o próximo, né? Nós somos ainda um país que nós estamos, né, na adolescência como país e como adolescentes, nós só olhamos para o próprio umbigo. Mas eu acho que com essa pandemia principalmente, não digo que vai ocorrer, eu duvido de uma mudança completa e maravilhosa no mundo, mas é uma oportunidade para as pessoas mudarem e enxergarem que há muito mais do que o próprio umbigo. Normalmente num país de tanto desnível social, né?
É verdade. Infelizmente, vamos aprender aí, perdendo vidas, né? Mas eu creio muito nesse processo, sabe? Que nós estamos entrando agora de que as pessoas vão refletir, vão realmente aprender a valorizar os seus idosos, né? Até olhando essa perda tão grande que nós estamos tendo, enfrentando agora uma perda grande de pessoas idosas, eu vejo pelo menos aqui no movimento, né, da minha cidade, de pessoas mais próximas, os amigos, né, que não valorizavam tanto os pais, não valorizavam tanto os avós, e de repente, do nada, de uma semana para outra, perdem, né? Perdem o pai, perdem o avô, perdem a avó. Então, eu percebo que há um movimento, e quero crer nisso, né, com bastante esperança de que a situação do nosso país vai mudar. Porque quando a gente olha para o que a gente estava discutindo hoje, né, no Facebook, quando a gente olha para países desenvolvidos, a gente percebe que são países que cuidam dos seus idosos, que valorizam os seus idosos, né? E no Brasil, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura muito individualista, que ainda olha para o idoso como uma pessoa que não produz, como uma pessoa que não tem algo para trazer, para contribuir, e a gente não olha nem a história do idoso, do quanto que ele já contribuiu, nem do quanto que ele continua contribuindo, né? No Brasil, já tem pesquisas falando que 50% das famílias são chefiadas por pessoa idosa, ou seja, a renda dessas famílias vem da renda das pessoas idosas, né? E a gente fala como se só o idoso dependesse da família, né? É verdade. Agora, é importante eu colocar também que, assim, como nas nossas redes sociais, nós falamos muito dos idosos, mas o CAC momentaneamente só lida com idosos, né? O nosso ideal é lidar com todas o próximo em necessidade, qualquer tipo de necessidade, mas desde a criança até o idoso, né? Nós temos espaço físico para atender. Então, momentaneamente, a gente só fala de idosos porque, além de ser a paixão, é o que nós temos agora, mas nós estamos lutando para que logo comecemos a falar também de crianças. Eu acho lindo isso, né? Porque, na verdade, se nós fizéssemos investimento aí em todas as gerações, né? E se a gente começasse esse investimento com as crianças, nós não teríamos idosos em todos os sentidos, com tantos problemas de saúde, com tantas necessidades, com tantas carências, né? Seja educacionais, sociais, carências de saúde. Então, realmente, o investimento da gente tem que começar lá na infância, né? Para que a gente consiga, de fato, mudar o país e mudar essa cultura aí também, de desrespeito, infelizmente, à pessoa idosa, para que a gente aprenda a lidar com os nossos idosos. Maria Inês colocou, até aqui na Maria Inês, no comentário, que a gente tem que aprender já também lá nas escolas, né? Lá nas instituições, nos grupos que vão trabalhar com pessoas idosas. Eu acho que vocês vão conseguir fazer isso de uma forma muito linda, estar suprindo as necessidades dessas crianças e, ao mesmo tempo, trazer essa discussão de envelhecimento também para as crianças que vão estar com vocês nesse complexo, né? Trazer essa interação, de repente, das crianças com os idosos. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho espetacular. Nós chegamos a conseguir fazer interação porque houve alguns meses em que nós ainda tínhamos um abrigo, né? E tínhamos o CDI. Então, em alguns momentos, nós fazíamos que a interação ocorresse. Era maravilhoso olhar. Era muito, muito bom. E nós pretendemos voltar a propiciar esse convívio. Eu só queria te dar alguns números. Nós tínhamos o abrigo de idosos, o abrigo de crianças e adolescentes até 2018. Nesses 56 anos, nós acolhemos 920 crianças que passaram pela casa. Tá? E antigamente ainda existia a adoção internacional, que apesar do que as fake news de antigamente diziam, não existia tráfico de órgãos nem nada, eram adoções corretas e sérias. Então nós temos afilhados nos Estados Unidos, em toda a Europa. Hoje ainda eu recebi um e-mail de um pai italiano que adotou 2 irmãos. Ele até hoje ajuda a gente mensalmente com uma doação. E idosos nós temos desde 2016. Nós atendemos até hoje mais de 100 idosos, entendendo que temos 30 vagas, mas que elas vão se renovando quando algum idoso recebe alta, porque já não precisa, ou quando algum idoso morre, que infelizmente acontece. E o CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente, nós temos espaço, então vamos começar agora a reforma, que era o espaço que tinha um abrigo, né? Nós conseguimos um projeto que a FAO Social fez para a gente, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, também foi um edital que nós ganhamos lá,
Eles fizeram um projeto maravilhoso de reforma do prédio que era do abrigo, que vai ser um CCA para 120 crianças, de 6 a 14 anos. Tá? Então, Muito interessante. nosso foco hoje é criança e idoso. Temos espaço, estamos fazendo a reforma para começar a acolher crianças, é claro, dependendo do convênio público, mas sabemos que logo vai surgir um edital, porque tinha um CCA no nosso bairro, mas ele foi fechado porque a ONG não era boa. Porque o que é o CCA? A ONG ela tem que propiciar atividades que as crianças queiram vir para o CCA. Elas não são obrigadas. Então, se a ONG é fraca, a criança não vai lá. Né? Seja esportes, artesanato, línguas, capoeira, música, dança. Então, também a gente, assim, nós estamos muito entusiasmados porque é um campo muito rico de trabalho, né? A gente vai dar chance a essas crianças de se sentirem valorizadas e de terem um olhar para o futuro de esperança, de terem um olhar para o futuro, de serem pessoas melhores, de saberem que elas têm todas as condições de serem tanto quanto aquelas crianças que não precisam de um CCA, que não precisam desse tipo de auxílio, né, de espaço. Verdade, perceber esse potencial, né? Eu lembro que no início da minha profissão, eu trabalhei com crianças também, né? Com crianças e adolescentes numa favela do meu município. E é interessante isso que você falou, Aécio, porque quando a gente pergunta, só de você perguntar o que essas crianças vão fazer, o que elas querem fazer, o que elas pensam da vida, né? Quando forem adultas e tal, e você percebe que há uma falta de, assim, elas não conseguem perceber o potencial que elas têm, né? Elas olham para elas como se elas tivessem que viver reproduzindo aquela vida, a vida dos familiares, né? Ou seja, a mãe foi faxineira, eu vou ser faxineira, meu pai foi pedreiro, eu vou ser pedreiro, eu não posso seguir uma outra profissão, porque não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar numa instituição, né? Como a instituição de vocês e tantas outras que vão mostrar, olha, você tem um potencial, você tem possibilidades, né? E dar essas ferramentas também para que eles possam seguir além do que foram aí os seus familiares, né? Teve um colega que colocou aqui, deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Bom, o Vitor só fez um comentário, né, Vitor, que lá em Teresina os abrigos infantis estão lotados, então tem uma demanda aí no país inteiro por trabalhos como esses, né? E a Azul Moraes está perguntando se vocês conseguem fazer algum tipo de trabalho psicológico com os familiares desses idosos, se vocês têm esse braço aí na instituição de fazer algum tipo de atendimento direto assim na família. Então, os nossos psicólogos que seriam as pessoas adequadas para responderem, mas o que eu acompanho é o seguinte, o que nós conseguimos pelo idoso, né, pelas narrativas do idoso, pelo que nós avaliamos, que nós fazemos visitas, né, às residências deles, entender o que se passa e tentamos algum tipo de contato, né? Com muito tato, porque senão um contato mal feito, uma interferência mal entendida, pode refletir no idoso. Mas isso é importante porque nós lidamos com... Chega um momento que nós conhecemos mais o idoso do que a própria família. Porque eles passam conosco de segunda a sexta, durante todo o dia, a família provavelmente não enxerga esse idoso. Em momento algum, só lembra dele como preocupação ou para usufruir da aposentadoria dele. Então, é um trabalho que é necessário, é muito importante fazer, mas que nós temos que ter muito tato. O que acontece? Naqueles casos mais delicados e difíceis, quando nós notamos que há abuso físico, quando nós notamos que há abuso psicológico, quando nós não conseguimos atuar, aí nós denunciamos ao Ministério Público. Que é a necessidade de uma interferência estatal mais forte mesmo, né? Mas, assim, tem toda uma equipe que faz uma... O Marcos colocou aqui, né, que vocês fazem reunião, mediação, né? Também toda uma equipe que faz essa avaliação, né? É o psicólogo de vocês. Estou percebendo que ele trabalha aí com vocês. Exatamente. Toda a nossa equipe está aqui. Eu até falei para ele, gente, vamos agora acompanhar diariamente as lives, tudo que a professora Juliana coloca, porque é o que faltava para a gente. E, professora, assim, eu até queria entender se esse seu trabalho é pioneiro, se existe
mais profissionais como você, porque para a gente está sendo uma maravilha, muito. É uma troca que a gente precisa, que eu imagino que eles até tenham com as equipes dos outros CCAs, mas assim, vindo de uma gerontóloga, né, eu acho que é uma troca muito valiosa, muito interessante. É verdade. Eu comecei esse trabalho, resumidamente aqui, para eu te dar um tempo para você falar como que a gente pode colaborar aqui com a instituição, mas eu comecei esse trabalho há mais ou menos um ano, um pouquinho, né? Eu era servidora, saí agora há pouco tempo da Universidade Federal, aqui da Universidade Federal Fluminense, e aí eu trabalhei durante 8 anos com pessoas idosas nessa universidade, e depois de um período eu me tiraram do setor de idosos, eu não trabalhava mais com idosos, né? Trabalhava com uma universidade para terceira idade, e aí me colocaram para trabalhar com jovens, né? E aí eu falei assim, nossa, não é para isso que eu nasci. E aí foi quando surgiu um colega meu que já trabalhava com redes sociais, com outros temas, ele trabalha com diabetes. Ele falou, olha, por que você não vai para a rede social e começa a compartilhar seus conhecimentos lá? Aí eu falei, não, eu tenho vergonha, né? Vou fazer o quê? Em Facebook, Instagram, não vai, você não gosta de trabalhar com idosos e outra. Né? Se você trabalha hoje com 200 idosos, você vai para a rede social, você vai ajudar muito mais. Aí quando ele falou que eu sei, é verdade. Se hoje presencialmente eu ajudo 200, né? Com a rede social eu vou poder expandir isso e ajudar muito mais idosos. E aí comecei esse trabalho no Instagram, é um trabalho com lives que eu estou começando há pouco tempo, mas no Face eu já faço há mais ou menos um ano e meio, que eu faço lives quase todos os dias lá, trazendo informações para cuidadores, né, para profissionais, e é um trabalho que eu faço também muito de coração, né, como vocês fazem o trabalho voluntário de vocês, eu todos os dias quando eu separo meu tempo para fazer live, se bater alguém na minha porta, que é essa, não vou atender, porque é hora de live. Então, é um compromisso que eu criei com a população idosa, que faz, assim, todo sentido na minha vida. E, sim, eu fico muito feliz como vocês aí no trabalho de vocês, né? Contribuindo diretamente com os idosos, eu também das minhas redes sociais. É o maior prazer da minha vida estar aqui compartilhando conhecimento. Maravilhoso. O Marcos só lembrou agora que nós precisamos, naquela sua pergunta, do apoio psicológico, nós precisamos preservar o vínculo familiar, porque o idoso volta para casa, não é? Então, nós não podemos atuar como uma bomba, né? Como uma granada que entra no meio da família. Então, realmente é um trabalho muito delicado. Tem que ter todo um tato, né? Eu imagino nessa questão, por exemplo, de violência, né? Quando vocês detectam. E aí a gente tem que saber por que dessa violência deve vir um trabalho do psicólogo, do assistente social? Será que é o estresse do cuidador? São tantas questões que podem estar influenciando, né? E de que forma que você chega para essa família para ela também não impedir o idoso de estar participando com vocês do centro-dia, né? Então, realmente é um trabalho que eu imagino que seja muito difícil, mas que eu já vejo que vocês fazem aí com todo louvor, com certeza. Deixa eu ver, a Maria Inês colocou aqui a S. Ela vai aproveitar as férias para visitar, inclusive para visitar aí a sua instituição. São todas instituições boas, né, que nós estamos conhecendo aqui. Se não me engano, a Maria Inês, ela é mãe de uma idosa nossa. Ela é mãe de... Ela era... Aliás, essa Maria Inês aqui, não sei se tem mais uma. Maria Inês Castro, ela é filha... Ela era cuidadora da mãe, e aí a mãe faleceu, e hoje ela tem um grupo de idosos, né? De cuidadores de idosos, na verdade. E aí, essa live, quando você vem aqui, você apresenta essa instituição, você acaba inspirando, como eu já vi ela colocando aqui anteriormente, né, outras pessoas a criarem grupos, a criarem centro-dias, né, a criarem projetos que sejam voltados para a pessoa idosa, porque tem uma coisa muito interessante que você falou, que é possível a gente ter uma subvenção pública, né? Não dá para você viver só com recurso público, mas é possível você criar projetos, criar programas e pedir o auxílio por meio dos editais das instituições públicas e assim conseguir oferecer algo para a população idosa, né? Porque eu acho que o que falta muito hoje em dia é a gente propor, né, Aécio? Muitas vezes a gente reclama, mas os idosos estão abandonados, né? Não tem projetos públicos voltados para a população idosa, mas a gente não sai da gente para tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Não é verdade? Então, quando a gente propõe, a gente tem outras possibilidades aí também de estar conseguindo algum auxílio e estar contribuindo aí com a sociedade, né?
Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas aqui elogiando vocês, Diego, Marcos, outras pessoas aqui já colocaram também elogiando o trabalho de vocês. Bom, como estamos aqui há 10 minutinhos, eu quero pedir para você falar para a gente uma coisa que é essencial. Como que a gente faz para contribuir com a instituição de vocês? Quais são os contatos, endereço, telefone? De que forma que a gente pode estar ajudando aí o complexo assistencial? Então, assim, primordialmente, quem puder ajudar divulgando o nosso trabalho, entrando nas nossas redes sociais, no Instagram, porque hoje é tudo, né, as redes sociais. Quanto mais a casa for conhecida, mais de receber ajuda. Porque assim, aproveitando esse final, nós concorremos com poucas ONGs milionárias que captam todo o dinheiro grosso desse país, porque as empresas que são obrigadas, né, em tese, em colocar no seu portfólio que ajuda alguma ONG, vão naquelas principais, que não precisam de dinheiro. Existem milhares de ONGs que precisam de dinheiro, que fazem um trabalho maravilhoso e ficam mendigando, né? Então, assim, primeiro, nos ajudar divulgando o nosso trabalho, Instagram, Facebook. Segundo, aceitamos qualquer tipo de... porque coisas usadas, coisas seminovas, nós vendemos no nosso bazar. Entrando no nosso site, carbarchutel.org, né? Tem uma página onde pode se doar pelo PayPal, doar por cartão de crédito. Né? Temos nossas contas bancárias, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, doação para ONG, nunca para pessoa física. E em São Paulo nós temos uma maravilhosa campanha chamada da Nota Fiscal Paulista. Né? Você coloca o CNPJ da nossa ONG como doação para comprar e colocar o seu CPF, uma parte daquele imposto vem para a nossa ONG. Essa é uma doação maravilhosa que tem ajudado muito a nossa casa, só que as pessoas não conhecem, as pessoas têm preguiça de entrar no site da Receita Federal para cadastrar o nosso CNPJ, mas assim, é uma doação que não vai sair do seu bolso, vai sair de imposto, que ao invés de para o governo do Estado, vem para uma ONG. Né? Gente, que interessante, não conhecia essa possibilidade. É maravilhoso. Imagina que talvez tenha no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, quem mora no estado de São Paulo, se puder cadastrar nosso CNPJ, isso tudo entrando no nosso site, vai encontrar o passo a passo como fazer isso. E é uma grande ajuda. Hoje nós precisamos de R$30 mil por mês para completar as despesas da casa. Dos R$80 mil que recebemos do convênio, mais 30 para pagar todas as despesas. Mas, graças a Deus, nós não podemos reclamar. Com toda essa pandemia, essa crise que está se instalando no país, nós estamos sobrevivendo, nós estamos bem, conseguimos trabalhar com os nossos idosos e agora sim, em compasso de espera para conseguir ter de novo criança em nossa casa. Gente, que trabalho espetacular. Então, lembrando, quem está aqui na live agora, ou vai assistir depois, porque os idosos que me acompanham, a maioria estão no Face. Aqui estão os profissionais. É engraçado que até o Facebook e o Instagram mostram isso quando a gente vai olhar os perfis, né? Aqui estão os profissionais, lá estão os idosos. Então, amanhã eles vão assistir essa live aqui. A maioria das pessoas são de São Paulo, por incrível que pareça. Então, você que vai assistir depois, aqui no Instagram, vai assistir no Facebook, eu vou compartilhar a página da instituição aqui no meu Instagram, nos nossos grupos também do WhatsApp, do Instagram. Entra lá na página deles, veja como que faz o cadastro, então, da nota fiscal, né? Já que, de repente, eu não tenho dinheiro. Faz o cadastro da nota fiscal que você vai doar indiretamente. E se você tiver condições financeiras também, faz um depósito, tem PayPal, né? Não precisa ir no banco, né? Pode fazer pelo computador, pelo aplicativo, sem problema nenhum, né? Então, todos têm a possibilidade de estar ajudando vocês aí. Exatamente. Professora Juliana, muito obrigado. É uma honra ter participado nessa live. Foi a nossa primeira, espero que seja... temos outras, assim... você querendo, tem toda a nossa equipe técnica com muita experiência também para compartilhar melhor ainda do que eu com você. Que linda, Por favor. Quero agradecer demais, né? Para mim é sempre uma alegria poder estar tentando, pelo menos, contribuir de alguma forma, né? Fazendo com que instituições como a de vocês, que têm um belo trabalho, sejam reconhecidos por outras pessoas, para que as pessoas possam se espelhar em vocês,
para também construir outras instituições, outros projetos e também colaborar com o projeto de vocês. Eu quero dizer também aos profissionais aí que trabalham contigo, estou aqui à disposição, se quiserem fazer live aqui comigo, trazer a experiência de vocês aí do trabalho com as pessoas idosas, meu espaço aqui ele está sempre aberto para todos que têm essa paixão aí pelo trabalho com idoso. A minha página está aberta, é só me mandar um direct aí que a gente agenda e a gente faz uma live aqui com certeza. E, professor, eu queria aproveitar e agradecer aqui a toda a equipe técnica que talvez está nos acompanhando. Eles são sensacionais, sou apaixonado por eles. E agradecer também as organizações da Poli da USP, da FAO da USP, a Poli Social, FAO Social, a Inactus, da Embi Morumbi, que são jovens maravilhosos que só nos dão esperança do futuro desse país. Que o que eles ajudaram a gente, o que eles ajudam, é a renovação que a gente precisava para trazer a ONG para os dias de hoje. Nós somos muito felizes. Ai, que lindo. Eu também parabéns, então, para as instituições aí que foram citadas, os profissionais que estão aqui presentes, gratidão pela presença de vocês, meus seguidores também. Quero lembrar também para todos que agora, às 21 horas, hoje estou fazendo dobradinha de live, né? Às 21 horas a gente vai ter live agora no Facebook. Eu vou ensinar algumas estratégias, né, para os familiares que, infelizmente, estão perdendo idosos durante essa pandemia com o Covid, tá? A gente sabe das dificuldades, familiares não podem velar, né, por conta dessa situação. E aí, de que forma lidar com o luto? A gente vai conversar sobre isso no Facebook daqui a pouquinho. Então, quem estiver interessado, terminou a live aqui, só partir lá para o Facebook às 21 horas, tá bom? Aécio, meu querido, muito obrigada pela sua presença. Fiquei mais apaixonada ainda pela instituição de vocês. Pode ter certeza que assim que passar esse período de pandemia, quando eu der um pulinho em São Paulo, eu vou aí conhecer o trabalho de vocês pessoalmente. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá bom? Um forte abraço para todos, então. Tchau. Tchau, tchau.